ar. Pronto, já estamos gravando. Então, mais uma vez, boa noite a todas e todos. Eu vi que algumas pessoas entraram para a palestra de agora, enfim, que não estavam na palestra anterior. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. É uma alegria dar continuidade aqui à nossa palestra, à nossa semana acadêmica hoje, com a palestra do professor Luciano. E na mesa com o professor Luciano, hoje nós teremos como representante dos estudantes a aluna Adrielen Siqueira, que também é minha aluna de Direito Penal 2, foi minha aluna de Penal 1, foi minha aluna de Teoria Geral do Direito, e assim como o Sérgio, ela já não aguenta mais ver a minha cara ou ouvir a minha voz. Mas a Adriele fará companhia conosco aqui hoje com o professor Luciano, até porque ela vem desenvolvendo algumas pesquisas, enfim, dentro da disciplina de Direito Penal e Direito Constitucional, com o professor Carlos Alberto Crispim, que envolve um pouco, que tem muita ligação com a temática da palestra de hoje. Então, por isso, a presença da Adriele aqui representando os e as estudantes do curso de Direito da Unisociesc. Seja muito bem-vinda, Adriele. Bom, a palestra do professor Luciano hoje, intitulada A Deformação Jurídica Racial, apontamentos para um direito antirracista. Bom, o professor Luciano, ele é... Deixa eu pegar aqui o currículo do professor Luciano. O currículo resumido do professor Luciano, atualmente ele é doutorando em Direito pela Universidade de Brasília, UNB. Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi orientando da nossa querida professora Vera Regina Pereira de Andrade, e ele é graduado em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Ele foi professor, coordenador e advogado. Ele foi professor, coordenador geral e advogado responsável pelos núcleos jurídicos dos projetos de extensão Flores da Clô e Vicente do Espírito Santo, SOS Racismo, do Centro Universitário Estácio de Sá, entre os anos de 2016 e 2019. Ele é professor de Direitos Humanos, Direito Penal em cursos de pós-graduação Lato Sensu e em Direito Penal e Processo Penal do Centro Universitário da Universidade Católica de Santa Catarina. Foi vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da Associação de São José entre 2016 e 2018 e secretário da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil da OAB de Santa Catarina, da Secretaria de Santa Catarina, entre 2015 e 2017. Ele é pesquisador membro do projeto de pesquisa Universidade Sem Muros, da UFSC, do grupo de pesquisa Brasilidade Criminológica, ambos coordenados pela professora Vera Regina Pereira de Andrade. Também é membro do Grupo de Estudos Afro-Brasileiros do Centro Universitário Estácio de Sá, da Universidade Estácio de Sá de Santa Catarina. Atua como advogado criminal. E também o Luciano, deixa eu... Pessoal, só cuidem com o áudio de vocês para não interferir aqui. Mas o Luciano, além de todo do extenso currículo dele, dos textos dele, que os meus alunos, aqueles que são meus alunos já conhecem os textos do professor Luciano, que eu sempre indico na bibliografia, mas a dissertação de mestrado do Luciano, que foi publicada em livro pela editora Revan, que é acho que talvez seja a mais importante editora hoje no ramo do direito penal e de criminologia, no viés da criminologia crítica, enfim. A dissertação de mestrado dele foi publicada pela editora Revan, né, o livro publicado com o título, o título do livro, né, A Tradução de Lombroso na obra de Nina Rodrigues, o racismo como base estruturante da criminologia brasileira. E com esse livro, o Luciano ficou em segundo lugar na categoria Direito no 59º Prêmio Jabuti, em 2017. O Prêmio Jabuti, para quem não conhece, é apenas o principal prêmio da literatura brasileira, né, nas suas mais diversas áreas, seja na ficção, no romance, enfim, e também na área do direito, tem uma categoria do direito, na qual o Luciano, em 2017, ficou em segundo lugar. Então, o Luciano, como vocês já podem perceber, os meus alunos que já o conhecem, pelos seus escritos, eu vi que alguns alunos aqui já assistiram palestras do professor Luciano, então vocês podem ver que o Luciano ele tem muito a nos falar sobre esse assunto, que ele vem pesquisando já há muito tempo. E então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Luciano. Luciano, então você tem cerca de 45 minutos, pode ser, para fazer essa explanação. Aí, ao final, nós podemos abrir para
para o comentário da Adriele e para eventuais perguntas também, certo? A palavra é toda sua, fique à vontade. Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês para abrir, né, a Semana Jurídica e abrir uma segunda-feira para nós, enfim, para o povo negro, que tem um outro pensamento, uma outra metodologia, inclusive de vida, representa muito, né, cruza caminhos, abre portas, enfim, né, tem todo um significado e para nós é muito forte essa questão. Quero agradecer ao professor Rodrigo, né, por esse lindo convite e por me incluir, né, na bibliografia. Então, eu já sei que alguns de vocês, né, já leram alguma coisa minha, então já sabe mais ou menos o que eu vou falar. Né? Tenho muitas coisas para acrescentar, óbvio, né? Embora muita coisa que eu já escrevi é atemporal, é algo que não vem escrito só por mim, né? Luciano, enquanto pesquisador, enquanto, né, professor, advogado, enfim, traz na sua voz, na minha voz, né? E aqui eu tenho que falar, né, em primeira pessoa. Nós somos, né, temos que romper com esse problema também, que é uma questão, né, colonial, e aí as colonialidades vêm em seu bojo, e aí, na partir da minha voz, eu trago Lélia Gonzalez, que vem falar em português, ou seja, né, falar na primeira pessoa também, falar das nossas vivências, então também trago Conceição Evaristo, nossas vivências também vão passar por isso, e traz o eco, né, de muitas insurgências negras. Tá? Então, quando eu falo em deformação, reformação, né, nessa duplicidade que eu aprendi com a nossa querida Vera Andrade, né, esse joguete de palavras, eu venho falando exatamente isso, né? Nessa dicotomia da formação e da deformação, né, cabe um mundo. Né? E o mundo que eu venho trazendo é um mundo invisibilizado, um mundo silenciado. Todas as insurgências negras, né, que vem combatendo, né, o racismo, vem nesse sentido. Né? Elas nunca pararam. Né? O movimento negro nunca foi silenciado. Então, o que a gente vê a partir das manifestações dos Estados Unidos agora, e muitas pessoas questionaram: o movimento negro não faz? Sim, o movimento negro faz, sempre fez. Né? Só que as nossas questões, as nossas problematizações, as nossas especificidades enquanto racismo, né, e seus sistemas de controle, né, são muito distintos de lá. Né? Então, nós temos um outro tipo de formação também. Tá? Então, por isso, na minha voz ecoa aí vários quilombos, né, dentre eles Palmares, né, e brados vindos muito antes do Brasil. Né? Nós somos construídos no racismo e a partir do racismo, antes de nós sermos Brasil. Né? Quando os portugueses é que chegaram, tá? E para cá trouxeram sequestrados os meus antepassados, né? Nós já éramos escravizados, já éramos objetificados, o corpo negro já era objetificado. E é esse corpo negro que é central no sistema de controle, no sistema punitivo brasileiro. Tá? E a gente precisa pensar a partir disso. E aí eu fico muito grato, tá? Muito honrado de ser precedido pelo professor Alisson, que facilitou muito a minha vida, né? Porque já colocou vários problemas para vocês em termos de capitalismo. Eu vou trazer outro pilar ou outros pilares dessa questão para a gente ter um parâmetro, né, para nós pensarmos a formação jurídica que nós temos no Brasil. Né? Então, se ele colocou que a formação jurídica é voltada para o capitalismo, né, para a proteção de bens, né, no meu ponto de vista, no meu lugar de fala, e quando eu falo lugar de fala, eu estou falando de quem foi cerceado, foi segregado nos morros. Né? Eu venho falando que o sistema jurídico, nosso sistema de justiça, né, para nós, realmente é um sistema de injustiça. Né? O mundo jurídico, o arcabouço jurídico, a estrutura jurídica vem pautada para manter a arquitetônica racista do Brasil intacta. Tá? Bom, dito isto, eu tenho que começar a falar sobre quem fez aniversário ontem. Tá? Uma figura que acho que poucos de vocês ouviram falar, estudaram, enfim, não é estudado. Tá? Estou falando do Luiz Gama, 190 anos, né? Ontem foi do seu nascimento. Tá? Luiz Gama, que só foi reconhecido como advogado em 2015. Tá? Então, a sua vida inteira
lutando contra. Ele é filho de Luísa Maem, mas uma escrava, né? Enfim, que está representada, que a sua história é contada no livro Defeitos de Cor. Tá? Então, ela vai contar a sua história em primeira pessoa. Então, a gente dá para perceber, é um livro denso, tá? Dá para perceber o mundo de violência, né, que ela teve que enfrentar. E aí, ela liderou algumas revoltas, entre elas a Revolta Malê, na Bahia. Tá? Então, o Luiz Gama vem abrindo aqui, né, os caminhos, vem abrindo a passarela aqui para nós desfilarmos essa historicidade do racismo entre o declarado e o não declarado. Tá? E aí é muito interessante nós pensarmos em símbolos do nosso, para começar a deformação, né, nos símbolos da nossa justiça. Tá? Primeiro, né, essa invisibilização da luta negra no Brasil. Estou falando de epistemicídio. Ao contrário de algumas de vocês, né, que tiveram pelo menos, né, a partir da fala do professor Rodrigo, a partir da sua referência básica que me colocou lá, o que muito me honra, né, vocês são exceção. Né? Normalmente os cursos jurídicos, e aí direito penal, enfim, criminologia, como tudo, né, não existe um referencial que envolva autores negros e autoras negras. O racismo no Brasil é não nomeado, ele é invisibilizado. Isso contribui muito para manter o nosso sistema de controle funcional, a essa arquitetônica que eu falei, né, antes. Tá? Então, Luiz Gama passa invisibilizado. Assim como Lélia Gonzalez, assim como Conceição Evaristo, assim como Abdias Nascimento, enfim, posso ficar aqui, né, a noite toda falando sobre autores e autoras que deveriam fazer parte dos nossos cursos jurídicos, né, para nós termos pelo menos um mínimo de conhecimento em relação a como, né, o nosso ordenamento jurídico trabalha para manter o racismo, mesmo não sendo nominado, e isso não é à toa, né, tem um propósito. Esse propósito foi concebido no pós-abolição, enfim, depois eu vou retomar esse ponto, né, para mostrar como que a solução do Brasil, né, a solução em muitas aspas nessa solução, né, a solução do problema racial no Brasil não é do problema racial, é o problema racial que era o povo negro, né, que era o ex-escravizado. Então, o projeto de nação do Brasil passa por não nomear o racismo, né, para não conceber, né, espaços para a concretização da conscientização racial do Brasil, e aí entra, né, o povo negro e a branquitude, né, como um todo, e, por um outro lado, vem pautando o saber jurídico sobre epistemes brancas. Né? Tanto que o nosso patrono, o patrono do mundo jurídico, dos advogados e advogadas, é Rui Barbosa, né? Que enquanto o que pode soar estranho, mas não é, né? Enquanto secretário, ministro da Fazenda, se eu não me engano, o ministério que ele coordenava, ele foi nomeado, ele queimou os documentos relacionados à escravidão negra no Brasil. Então, tudo que o movimento negro vem pautando em termos de reivindicação, muita coisa a gente não consegue pautar no mundo jurídico por falta de documento, né? E Rui Barbosa, o patrono dessa advocacia, né, foi responsável por isso. Então, para nós, advogados negros, advogadas negras, nosso patrono não é Rui Barbosa, nós temos vários outros. Luiz Gama, entre apenas um deles, né? Vamos ficar só nele por conta do seu aniversário. Tá? Nossa representação de justiça não é a deusa Têmis. A Grécia, Roma, não são o nascedor do mundo jurídico, dos saberes jurídicos. Tá? Muito pelo contrário. Né? Os saberes que nós assentamos, que chegam a nós por conta da resistência negra, né? Da ancestralidade que nos atravessa, nos constitui, né? Nesse movimento violento, né? Que é se reconhecer negro, se reconhecer negra dentro de uma sociedade racista. Né? Então, pensar nessas questões, e aí, claro, pensar na cosmologia africana, né? nas matrizes africanas, que não pode ser reduzidas à questão da religião, né? Muito pelo contrário, tem toda uma questão de filosofia, toda uma amplitude de saberes, de epistemes que não são colocados, que não podem e nem vão ser
né, conseguidos serem limitados a essa questão da religiosidade. Né? Então, pensar nesses símbolos é começar a questionar esses lugares de saber. Né? Estou falando de um sistema de justiça que na sua maioria, grande maioria, né, é representado por pessoas brancas. Tá? As bibliografias, as referências, enfim, vão ser de pessoas brancas. Tá? Então, nós temos toda uma questão de epistemicídio colocado aí, né, que faz com que os nossos saberes, que as nossas produções, que as nossas epistemes, os nossos modelos, inclusive de sociedade, não cheguem a ser pautados na sala de aula. Isso faz com que o jurista, né, enfim, né, eu não vou usar a palavra operador, que é assim como o professor Rodrigo também não gosta, né, enfim, os termos que são usados, né, a operador, a dogmática, enfim, né, os doutrinadores, muito menos, né, vêm pautados, então, nessa questão da racialidade colocada, que não é nomeada, mas mantém um sistema de violência, mas mantém um sistema de dominação e controle. Tá? Por isso, não pode chegar a surpreender, né, vocês, que o que nós vemos nos Estados Unidos, nós vemos no Brasil há muito tempo. Né? O que nós temos hoje lá colocado em movimento, claro, é uma outra situação, né? Mas a reivindicação não é diferente do povo negro brasileiro. Tá? Isso porque sistemas, sociedades, né? E aí, claro, entra a democracia, né? Construídas sob o arcabouço racial, sob o escravismo negro, demandam por obrigação um sistema de controle racial. Isso vai fazer com que nós, e aqui agora eu trago para o Brasil, né, vai fazer com que nós, enquanto segunda maior população negra do mundo, né, a maior população negra fora de África, né, que aqui no Brasil é representada por mais de 60%, os dados oficiais vão falar em 50 e alguma coisa, mas né, sabemos que no Brasil a questão de dados ela é sempre jogada para baixo, né, em relação ao povo negro, porque nós mantemos aí o sonho de branqueamento da população brasileira. E quando eu falo em branqueamento da população brasileira, eu não estou falando, não estou pedindo uma licença poética para falar. Né? Estou falando de programa político. Tá? Depois eu vou voltar nesse ponto também. Tá? Mas, voltando para o nosso realismo, né? E aí pensar em Zaffaroni é legal, né? Do realismo marginal, para pensar o nosso realismo marginal racial. Nessa população, onde nós estamos no judiciário? Só para pensar na questão do judiciário. Não só o judiciário, né? Enfim, no sistema de justiça como um todo. Né? Ministério Público, enfim, racismo institucional, racismo estrutural, né? Essas coisas estão vinculadas. Tá? Então, para nós pensarmos nessa correlação da maior população negra fora de África, nós somos a maior população em situação de cárcere. Uma das, né? Nós somos a terceira em situação de cárcere do mundo. Tá? Tanto nessa seletividade racial que constitui o sistema de justiça, isso não é exceção do Brasil. Tá? De novo, vou falar de Zaffaroni, que ele vai trazer isso. Tá? Vai falar que e aí, claro, não só Zaffaroni, enfim, tem toda uma galera aí colocada, né? Todo um bloco de pessoas que vocês já devem conhecer, né? Já passaram ou vão conhecer. Ele falar sobre isso, que a seletividade penal ela é uma característica dos sistemas penais, dos direitos penais. Né? Em países racistas, né, a seletividade ela é racial antes de ser penal. Né? E aí seletividade em vários eixos. Bom, essa seletividade não é à toa, não é por acaso. Né? Os lugares estabelecidos de ser, de saber, de existir, de falar, de ser visto, né, são colocados, são estabelecidos a partir do racismo brasileiro. Né? Então, pensar na nossa geopolítica mais básica, Casagrande e Senzala, é fundamental para a gente pensar os lugares de existência ou de resistência no Brasil. Tá? Então, não é à toa que nós somos, né, o terceiro maior país com população em situação de cárcere do mundo. Tá? O sistema de justiça vai colocar isso. Tá? O nosso sistema de controle, em termos formais, vai pautar essa criminalização racial, né, no Brasil como um meio de manter a ordem. Né? E ordem aqui é manter tudo e todos, né, nos seus lugares. Bom,
Pensando assim nessa dicotomia, no epistemicídio, a princípio, né, é importante nós frisarmos que enquanto o mundo jurídico, né, o direito em si, ele não traz o racismo para a sala de aula para ser discutido, né, a criminologia crítica faz isso até certo ponto, né, mas ele vem pautando, né, a partir de leis, né, como o nosso racismo se mantém. Né? Então, por baixo, nas entrelinhas, né? Enfim, no sistema de controle informal, né? Que é esse que funcionaliza o epistemicídio, e Lola Niar de Castro vai falar muito sobre isso, né? É que esse controle sobre o corpo negro vai se dar. Né? E muitas vezes não de modo claro. Pensar na escravização, então, do povo negro, né, é fundamental, da raça negra, melhor dizendo, no sentido mais amplo, é fundamental para a gente pensar nisso. Né? E aí, questões básicas, que para vocês, né, podem ser algo simples, né? Mas que para nós, enquanto povo negro, ele ganha uma amplitude, ganha uma complexidade muito grande. Né? Pensar, então, em genocídio do povo negro e, a partir disso, pensar, né, na correlação necropolítica e genocídio, né? Então, a Chile Mbembe e a Abdias Nascimento é fundamental para a gente pensar nisso, porque a gente pode pensar na questão do racismo, na questão da deformação, a partir do nome, do simples nome. O nome mesmo, né? Nosso nome. Pensar, então, e aí eu me coloco nesse sentido, né? Luciano Góes. A gente sabe quando da escravização, é importante mencionar, né, que o Brasil foi o maior sistema escravista, né, em termos modernos do mundo, né, foi o último a abolir, então foram quase 4 séculos, né, de escravização. Né, e isso, o mundo jurídico, né, o direito penal estava ali colocado, estava legitimando esse sistema, né, um sistema de desumanização. Tá? Então, pensar no nome, né, e aí o direito civil vem, né, para mim fazer, não esquecer de alguma coisa do direito civil, é importante para a gente pensar nessa amplitude do genocídio. A gente sabe que o sobrenome ele representa o patrimônio da família, né? Enfim, essa herança que a gente recebe. Pensando a partir do meu nome, Luciano Góes, né, e da família negra que é constituída, né, nós, negros e negras, se você já deve ter visto ou deve ter feito, né, as suas árvores genealógicas, as nossas árvores genealógicas, elas são incompletas. Né? E falar em nome aqui em Santa Catarina é muito complicado, né? Porque a nossa colonização ela é europeia, né? Na sua maioria. Né? Então, quando eu pergunto isso em alguns lugares, né? Normalmente tem a vinculação, né? Com a sua ascendência, né? Italiana, alemã, portuguesa, tarará, tarará, tarará. Bom, perguntar isso para a gente, povo negro, é muito complicado, né? Porque é um resquício, ou melhor, é uma prova muito viva, né, e vivida do sofrimento da violência. Porque o Góes não é da minha família. O Góes não me diz de onde eu vim. O Góes diz que alguém da minha família, por parte de pai, né, foi batizado e recebeu o Góes para ser representado como propriedade. Né? A gente sabe, e aí isso eu descobri, por exemplo, a minha dissertação de mestrado, né, que deu origem ao livro, né? O Góes é o sobrenome, por exemplo, de Pero de Góes, um dos primeiros capitães hereditários do Brasil. Acho que não, ou foi o primeiro ou foi o segundo, enfim. Isso quer dizer que eu sou herdeiro dele? Óbvio que não. Né? Isso quer dizer que alguém da minha família recebeu esse nome dele. Acho que a Igreja Católica vem nesse sentido também, né? A sua contribuição foi fundamental para o escravismo negro. Senão não teríamos tido a escravização negra, a escravização em África. As bulas papais legitimaram a dominação, enfim. Então, quando as pessoas negras escravizadas aqui chegavam, recebiam, né, um nome, eram batizadas, né, normalmente com o nome bíblico. E o sobrenome, normalmente, era da família, que eram propriedades, né, para representar mesmo. É uma marca, né, dessa família. Né? Então, caso houvesse uma fuga, né, perda, enfim, era fácil se reconhecer pelo nome, né, essa situação. E aí, devolver a coisa, né, coisa realmente nesse sentido, para quem de direito. Né? Então, pensar no escravismo aqui, né,
não só aqui em Santa Catarina, mas, enfim, trazendo para o nosso contexto, né, é fundamental para a gente pensar quanto isso é vívido, quanto isso é recente. Tá? A abolição se deu há 132 anos. Né? Eu sou a quarta geração, represento a quarta geração, né, de pessoas negras livres aqui em Florianópolis. A minha família é escravizada aqui. Os antepassados, que eu não sei quem são, não tenho acesso, né? Isso se perde na nossa historicidade. Então, o direito à identidade negra lá é um problema que precisa ser resolvido também, dentre outros. Né? Então, pensar como o mundo jurídico se forma a partir disso e como se isso não existisse, como se isso fosse histórias, né, que vão embalar um dos sonhos de uma grande parcela da nossa sociedade, né, para nós são pesadelos muito concretos, muito vívidos. Né? Então, pensar em todas essas complexidades que o racismo nos coloca, esse genocídio, essa necropolítica, essa política de morte, né, em que nossos corpos são necessários para construir um país, né, e depois são desprezados, né, são indesejados, e aí a morte é uma questão de necessidade, né, porque a questão da necropolítica, se nós pensarmos em Achille Mbembe, né, ele vai trazer vinculado a uma questão da inimizade. Né? E aí o devir que ele vai colocar em um dos seus livros vem muito nesse sentido. Né? De um lado, essa violência racial pode chegar ao corpo branco, então tem todo um temor, o que já aconteceu na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Né? E aí foi o pavor mundial, né? Foi quando todas as violências que foram pensadas, foram manuseadas aqui nas colônias, né? Foram direcionadas a um grupo que pode ser lido como branco, né? O povo judeu, e aí pode chegar, né, um grupo que está ali dentro da branquitude, né? Então o corpo branco começa a ser manuseado de forma que só o negro era, ou o indígena, enfim, temos várias distinções também nesse sentido. Né? E aí o medo se espalha pelo mundo e o racismo demanda uma resposta. Né? Então, pensar como isso, e aí seletividade também, né? Não a gente se trabalhar com uma seletividade, a comoção ela é seletiva, a problematização ela é seletiva. Porque quando a gente estuda direitos humanos, por exemplo, a gente sabe que os direitos humanos nasceram no pós-guerra. Né? A gente sabe o que é o Holocausto judeu. A gente lê Hannah Arendt, enfim, tantos outros pensadores, né, Foucault, enfim, nessas questões, né, do Holocausto, mas esquece por completo, né, ou melhor, ignora por completo, porque isso não é à toa, né, a violência colonial, a violência racista, né, que durou e permanece até hoje, né, alocada ali nas entrelinhas desses direitos ditos humanos. Né? Porque se de um lado a gente precisa dos direitos humanos para combater a violência, esses direitos humanos colocados na declaração não vão dar conta da violência em que o povo negro sofre. Né? Porque não está lá, não era um problema colocado. Né? Claro que isso vai ser de uma certa forma globalizado, né? O universal vem nesse sentido, mas o universal colocado lá é o homem branco. Né? Então, os direitos humanos vêm muito no sentido de tutelar essa dignidade do homem branco. Né? E pensar que em Sueli Carneiro é interessante, porque a gente vai pensar como o ser, né? O homem branco, enfim, aí ela vai trazer a questão da filosofia, né? do saber, né? Esse ser pensante, ele só pode ser compreendido, só pode existir a partir do não ser, né? A partir desse corpo que permanece invisibilizado, permanece pronto para ser violentado. Né? E aí nós temos todo esse arcabouço, né, no Brasil colocado. De um lado nós temos a teoria, de um lado nós temos a Constituição, colocando os direitos humanos como seu pilar, né? E na prática nós temos aí, né, as mortes negras colocadas todos os dias. Tá? Todos os dias, desde dados de 2017 da Anistia Internacional, né, nos colocam que 83 corpos de homens negros, jovens negros, são mortos no Brasil diariamente. Né? Agora, na pandemia, claro, isso vai se projetar. Né? A chance de uma pessoa negra morrer por conta da pandemia é 4 vezes maior do que uma pessoa branca. Né? De novo, né, nós temos essa questão colocada e direcionada para a pessoa negra, né, para o povo negro. Né? E aí nós temos a sorte, né, e aqui sendo bem debochado,
de ter o contexto da pandemia na mão de uma pessoa genocida, né? E que se elegeu por ser genocida. Não foi à toa, isso foi palanque eleitoral. A gente sabia, o povo negro já sabia do que nós iríamos enfrentar. Claro que a questão da pandemia não estava, né, nos nossos planos de resistência, né, mas nós sabíamos que ia enfrentar. Então, quando a pandemia chega nesse contexto político em que nós enfrentamos, ele se torna um instrumento a favor do genocídio negro. Né? Fora isso, nós temos a violência, né, policial colocada aí. Nunca se matou tanto no Brasil. Né? Isso também não é à toa e não é um problema individual. Né? Nós temos que pensar as questões estruturais da sociedade brasileira. E aí pensar nessa dicotomia em proibição de pena de morte, por exemplo, na Constituição. Né? Não temos pena de morte, né? Não estamos em situação de guerra, né? Pelo menos em termos declarados, pelo menos nas áreas brancas. Nas áreas negras, no território negro, enfim, que foi construído no pós-abolição, nós temos sim a pena de morte. Né? Nós temos um outro tipo de Constituição, e aí a Constituição permite todas essa Constituição, né? Enfim, permite Constituição colonial, né? Para nós pensarmos sobre isso, permite toda essa violação, toda essa violência. Tá? Essas subjetividades construídas, então, né, vão ser pautadas pelo racismo que objetifica corpos, né, que é orientado para uma desumanização que é contínua, né, não é algo esporádico, não é algo momentâneo, que não vai se encerrar aqui, né, não vai se encerrar nos Estados Unidos, apesar das reformas que lá, né, os manifestantes conseguiram. Né. O sistema de controle racial ele se modifica, né, ele se organiza muito rapidamente. Eu acho que teve um problema com o áudio do Luciano. Deixa eu só verificar aqui. Todos estão me ouvindo? Deixa eu verificar aqui com ele se realmente caiu. Só um instante. Um instante. Você é gostoso. Que bicho bonito esse menino. Só um instante, pessoal. Estou verificando aqui para o Luciano retornar a conexão. Caiu a conexão aqui, só um instante. Voltei. Pode continuar, Luciano. A palavra é toda sua. Mil desculpas, mas enfim, né? A internet não nos dá sossego. Né? Esse horário tá todo mundo online, vendo lives, enfim. Então, Eles ficam cheias aí. a gente tem que começar a falar já pedindo desculpa porque vai cair, enfim. Né? De todo modo, pensar então no contexto, né, racial no Brasil é fundamental a gente pensar, e o direito penal é muito propício para a gente pensar isso, porque aí fica muito claro, né, a questão desse programa, né, de um vir a ser, né, mas que nunca será. Né? E muito pelo contrário, ele vem pautando o racismo, ele vem programando o racismo. Ou melhor, ele é programado pelo racismo. Então, seletividade racial, genocídio do povo negro, não são questões que não estão na pauta do Estado brasileiro. Veja que eu falo Estado brasileiro e não governo brasileiro, né? Porque isso é uma questão independente e que sustenta tanto a direita quanto a esquerda. Né? Porque a nossa branquitude lá colocada, ela vai sim endossar esse racismo, ela vai proteger corpos brancos a partir da violação de corpos negros. Né? E aí a mulher negra vem na linha de frente. Né? Então, pensar, e eu quero pensar com vocês a partir de uma figura que é fundamental, e aí eu entro na questão do meu livro, né? Até para nós não se perder no tempo, né? E isso é uma questão fundamental para nós pensarmos. Né? Pensar a partir do Lombroso, né? Pensar a partir da figura do delinquente, do perigoso, o estereótipo do perigoso, né? Ou, melhor dizendo, do criminoso colocado. Né? Muitos de vocês
já ouviram falar em Lombroso, né? No mundo jurídico, acho que todos ouvimos, né? A gente passa por Lombroso obrigatoriamente, né? De uma maneira ou de outra, mas quando eu estudei, por exemplo, né? Estudei em Lombroso, não havia nenhuma menção sobre a questão racial em Lombroso. E veja que eu estou falando, por exemplo, da criminologia crítica, do meu referencial, né? De quem me construiu enquanto criminólogo. Né? Não havia nenhuma menção nesse sentido. Né? Todo mundo falava em Lombroso. Né? Eu entrei no mestrado para pesquisar Lombroso, para falar sobre Lombroso. Né? E quando eu leio, né, isso em 2013, enfim, um pouco antes, né, até formulando, né, o projeto, eu me deparo, né, folheando lá o Homo Delinquente, eu me deparo com o Luciano nas páginas. O que Lombroso falava, de quem Lombroso falava, estava falando de Luciano. Eu estava me vendo naquele livro. Né? As características, né? Os fenótipos, enfim, né? Ele estava falando de um homem negro, quando falava de Vilela, por exemplo, né? Quando falava do estereótipo. Mas não havia, na criminologia que criticava essa questão do positivismo, não havia uma menção sobre o racismo. Então, não havia um porquê desse homem ser o perigoso, o criminoso, ser um homem negro. Né? E aí é uma outra faceta do epistemicídio. Né? Enfim, é um epistemicídio colocado pela branquitude criminológica crítica, né? O que também é bem complicado para a gente pensar, embora todas as contribuições fundamentais para nós pensarmos sistema penal, né, na América Latina, né, nós temos que pensar a partir do viés racial também. Né? E aí o movimento negro entra nessa pauta, né, com algumas obras imprescindíveis. Então, pensar que Lombroso escreveu O Homem Delinquente em 1870, 74, não, 76, enfim, e fico dúvida porque a Nina Rodrigues vai escrever também, acho que 20 anos depois. Né? Então, entre os 74 e 76, né, fica um meio termo aí, depois a gente vê essa informação. Tá? Mas, de qualquer forma, quando ele escreve, né, essa obra, o Homo Delinquente, né, o Homem Criminoso, é uma obra que vai produzir uma outra criminologia, né? Ela vai colocar a criminologia enquanto ciência, né? Vai ganhar o mundo, né? Porque vai possibilitar a criminalização, né? Uma criminalização antecipada, inclusive um sistema punitivo preventivo, né? No caráter de segurança para uma parcela da sociedade, né? Vai construir o direito penal do autor sobre a base do racismo, mas que não está explícito no livro, nesse livro, né? O Homem Delinquente. Né? Veja que eu estou falando não explícito, quer dizer que não esteja. Ele está, né, como eu já falei, se vocês folhearem, né, o livro, vão ver que Lombroso está falando de um homem negro, mas a questão racial não está lá colocada. Né? A questão racial está colocada à prova do homem criminoso, né? Dessa pessoa que nasce para cometer delitos, né? E que, então, deve ser presa, deve ser contida, né? O quanto antes, e aí o quanto antes mesmo, o Lombroso vai colocar, inclusive, as crianças, né? Nesse sentido, vai estar num livro anterior, né? De Lombroso, onde Lombroso vai falar, e aí se o racismo vai ficar explícito, ele vai correlacionar o homem branco e o homem negro. Né? E ali ele vai colocar o homem negro como elo de ligação entre o reino animal, dos grandes primatas, né? E o ápice da evolução humana, o homem branco, né? O italiano, né? Mais especificamente do sul da Itália, né? Que é de onde ele estava falando. Então, isso é fundamental para nós pensarmos, primeiro, né, como essa questão do evolucionismo, que a gente conhece por Darwin, já estava colocado em Lombroso, né, mas aí por um erro do seu entregador, né, o livro não chega à editora, né, e depois de alguns anos, Darwin lança o seu livro, A Evolução das Espécies, e aí a gente conhece, né, todo mundo conhece o darwinismo social. Né? Se Lombroso conseguisse publicar a sua obra, se o livro chegasse na data certa à editora, nós estaríamos falando sobre lombrosianismo social. Né? Não é, de novo, para causar espanto, porque a gente já vive, a gente sabe disso. Né? A teoria de Lombroso está no nosso Código Penal ainda, né? Ela é funcional, né? O direito penal do autor está lá colocado, né?
Mas quando ele chega no Brasil, né, ele chega num momento muito propício, né, e de novo não é obra do acaso, né? Lombroso escreve essa teoria, critica o judiciário por pautar, né, o direito penal do fato, então sobre a igualdade. Lombroso vem mostrando que nós somos, né, nós, a humanidade, somos diferentes, somos desiguais, então temos que ser tratados de modos distintos, né? Ele começa a receber críticas na Europa, no centro, né, e cai em descrédito. E aqui no sul do Brasil, no sul, né, no hemisfério sul, na América do Sul, e também, né, no sul do país, né, Lombroso vai ser traduzido, né, e dentre um dos seus tradutores nós temos Nina Rodrigues. Vejam, eu estou falando tradutor porque não é uma questão só de recepção, né, de introdução, né? Esse saber de Lombroso ele vem com uma série de instrumentos que vão transformar o saber em algum ponto, né, para deixá-lo mais funcional às nossas questões. E aí, por exemplo, entra o mestiço, né, que em Lombroso não tem. Então, pensar como esse saber, como a tese do homem perigoso, do homem criminoso, né, de uma criminalidade inata, racialmente colocada, né, chega no Brasil exatamente no pós-abolição. Né? Nina Rodrigues vai escrever sobre a responsabilidade penal pós-abolição, né, em 1896, acho. Então, ele vem criticando toda essa base. Mas voltar a essa teoria de Lombroso é interessante porque a gente vê, primeiro, como a questão da periculosidade é uma questão racial, né? Nós temos, por exemplo, né, um procurador-geral da República que confessou que foi o STF, por exemplo, armado, né? E as questões de poderia ter matado, né, cometido homicídio lá, mas não o fez e não foi colocado como perigoso, né? Nós temos aí várias pessoas, né, nesse sentido, que não recebem a etiqueta de criminoso, né? Porque a etiqueta do criminoso ela vem atrelada a uma questão de primitividade. Então, quando Lombroso coloca o homem negro como elo de ligação entre os primatas, né, os macacos, e a raça branca, ele coloca exatamente isso. A nossa ancestralidade, ela é perigosa, ela é primitiva, ela é animal, né? Então, em algum lugar, Lombroso não falava em genética, mas enfim, né, a ciência, o cientista já mencionava isso de uma certa maneira, né, já colocava essa animalidade em algum lugar do nosso corpo. E o nosso corpo vai ser, então, objeto de ciência, né, à procura dessa prova. Né? Em Django Livre, né, nós temos uma cena em que o Leonardo DiCaprio vai pegar um crânio, né, e vai mostrar como a questão do racismo está colocada junto à frenologia. Né? E era isso que o Lombroso fazia. Né? Uma das técnicas era essa. Né? Então, essa primitividade ela pode aflorar a qualquer momento. Né? Ela pode romper qualquer casca de civilidade que uma pessoa negra possa ter. Né? Por isso, o direito penal ele tem que ser antecipado. Então, de última ratio que nós temos do direito penal do fato, nós temos na nossa margem, né, o direito penal como prima ratio. Né? O povo negro que sai com a abolição, sai das senzalas, é excluído, né, das senzalas, é expulso das senzalas, aliás, das fazendas, né, e é excluído dos centros urbanos, né, por conta também dessa construção de primitivo, de inferior, que não é adequado, que não tem mão de obra qualificada. Né? E aí vira um problema. Né? O problema racial, então, é colocado nesses termos. Né? O desenvolvimento do Brasil, o progresso do Brasil é colocado em termos raciais, em termos racistas. Então, essa teoria do homem delinquente, ela chega para dar cabo disso, para criminalizar exatamente esse povo. E aí nós temos no Código de 1890, né, nosso primeiro Código Penal republicano. Nós temos a criminalização das manifestações negras. Samba, né, por conta da vadiagem. Então, nós temos aí a questão colocada. Vários sambistas vão falar para vocês sobre isso. Né, como eles eram presos. Isso não estou falando há muito tempo, enfim, estou falando de 1940, 50, até hoje. Né, capoeira e as religiões de matriz africanas. Né? Todas essas manifestações elas são criminalizadas. E vejam, estou falando criminalizadas mesmo.
né? Em termos de Jim Crow que nós temos nos Estados Unidos, nós temos aqui no Brasil também, nesse período. Né? Essa criminalização se dá por um aspecto, nós podemos identificar como um instrumento de neutralizar, de impedir com que novas insurgências negras, né, aparecessem no Brasil. Então, o medo da nossa elite branca, né, ou elite, né, a elite sempre vai ser branca no Brasil, vem muito nesse sentido, de impedir essa insurgência, de impedir com que nós fizéssemos aqui o que os negros estadunidenses fazem lá, hoje. Né? Então, toda essa neutralização vem nesse sentido, né? Impedir com que essas rodas que são tão caras para a gente, né? Enquanto povo negro, enquanto manifestação, né? Da nossa ancestralidade, elas vêm criminalizadas nesse sentido. Né? E pensar em Nina Rodrigues é fundamental porque a gente vai ver como ele coloca que o nosso discurso é falso, em termos claros mesmo. Né? Nós não somos iguais, embora o nosso Código Penal tenha a sua matriz filosófica lá iluminista, né? Na prática não é isso que acontece. Na prática nós somos diferenciados. Né? E Nina Rodrigues vai fazer isso. Nina Rodrigues vai apostar, né, que o controle no Brasil, controle racial no Brasil teria que ter no mínimo 4 códigos penais. Né? Nós hoje nos aproximamos muito disso. Né? Nós temos 3 códigos penais pensando em termos criminológicos. Né? Temos o direito penal do fato, aliás, o direito penal declarado, é esse que vai construir, né, a seletividade racial, é esse que vai conceber a terceira maior população em situação de cárcere do mundo, sem mencionar o racismo. Né? Mas se nós olharmos a população, nós vamos ver lá, né, em sua maioria, o corpo negro. Nós temos o direito penal paralelo, é esse que tem a pena de morte como primeira resposta, e uma resposta que não se atrela, não vincula, não obedece questões de idade, por exemplo. Né? E aí, claro, está atrelado à questão da nossa política de drogas, né? Que também tem um viés racial muito, muito forte, porque ele vem no contexto de criminalização do fumo de negro. Né? No Brasil, era assim que a maconha era conhecida, né? Fumo de negro. Em 1915, nós temos o primeiro estudo sobre isso, que vai ensejar a criminalização, a primeira criminalização no país. Né? Então, nós temos o pós-abolição aí construindo, e a teoria do Lombroso está por trás. Né? Nós temos um outro médico colocando sobre isso, né? Rodrigues Doria. Né? Então, nós temos a ciência racista legitimando a criminalização porque ela potencializa aquela primitividade. Né? Nós temos o racismo construindo, né, massificando as favelas no Brasil, ou seja, os campos de batalha estão construídos. Né? E nós temos a criminalização do corpo negro enquanto perigoso. Né? Então, a ciência, né, legitimando o racismo é fundamental para nós pensarmos como essa guerra ela é uma guerra muito mais racista, né, explicitamente racista, né, porque não são todos os corpos, né, que podem receber, né, 80 tiros do Exército Brasileiro, né, que podem ter podem ser confundidos aí por suspeitos, podem ser presos por suspeitos, né, podem ter a voz de prisão de uma prisão em flagrante, né, por portar, por exemplo, uma pequena quantidade de drogas. Né? Tem muita questão colocada na nossa lei de drogas, por exemplo. Né? A indiferenciação entre usuário e traficante, né, é uma das manifestações mais explícitas do nosso racismo hoje, do nosso direito penal do autor, né, o autor construído racialmente. Né? Não é uma questão objetiva, é uma questão subjetiva e que vai ser preenchida com questões raciais. Né? Essa periculosidade vai aflorar em qualquer termos, né? Mesmo estando um corpo negro vestido, por exemplo, de terno e gravata. Né? Eu não sou isento, eu não estou imune ao racismo por ser advogado, por ser professor, por ser pesquisador, por ser premiado, enfim, né? Antes de qualquer coisa, eu sou um corpo negro. E aí eu posso ser, sim, criminalizado. Né? Enfrentar o racismo é muito isso. Né? E, de novo, trazer o racismo para a nossa discussão, já que o nosso tempo está acabando, é fundamental porque, de um lado, se o direito penal ele vai mostrar que nós temos a criminalização, né, em termos de programação racista, nós vamos ver como a tutela da dignidade do povo negro não é legitimada pelos direitos fundamentais colocados. Né? Estou falando, por exemplo, dos crimes raciais. Né? Então, se nós somos a maior parte do sistema punitivo, né,
É sobre os nossos corpos que esse sistema punitivo vai se legitimar, vai operar, né? Em termos de responsabilização, quando o corpo branco comete crimes, né, o judiciário, que é construído por branco, ele vem legitimando a prática de racismo. Ele não vai combater o racismo, né? Muito pelo contrário, ele vai legitimar. Né? E aí nós temos, por exemplo, Cida Bento vai falar sobre o pacto narcísico, né? Esse pacto da branquitude que é de defender. Ou seja, se vocês procurarem sobre crimes de racismo ou crime de injúria, né, injúria racial, enfim, vocês vão ver, quando muito, né, algumas poucas decisões nesse sentido, né, de criminalização, de responsabilização. Eu não estou falando aqui que essa criminalização ela é a resposta eficaz do nosso sistema, né, muito pelo contrário. Né, eu sou abolicionista, então o direito penal não serve para nada, e realmente não serve, porque ele não faz o que declara, muito pelo contrário, e nem pode, né, por uma questão de obrigatoriedade, né, de cumprir a sua função, né, mas em termos de responsabilização nós não temos nenhum aval do Estado nesse sentido. Muito pelo contrário, os crimes raciais é que são avalizados nesse sentido. Né, e aí nós temos toda a estrutura colocada, desde a polícia, desde a delegacia, até uma sentença absolutória, passando pelo Ministério Público. Né? Registrar uma ocorrência de crime racial na delegacia é um trabalho profundo, gente. Né? É toda uma aula sobre direito penal, sobre racismo, que nós temos que colocar nesse sentido, para mostrar como houve crime e não foi uma questão de mal entendido, como houve racismo e não é uma questão da nossa cabeça, não é uma questão de vitimização. Né? Aí nós temos de novo, né, a branquitude nas pontas, né, e no meio também. O Ministério Público atuando em defesa dessas práticas, por exemplo, né, pedindo, e aí, como coordenador do SOS Racismo, eu tenho N exemplos para mostrar sobre isso. Né? Mas um deles é como o Ministério Público traz, né, questões processuais para o começo do processo, mesmo antes de ter processo, né, para proteger corpos brancos, né, pedir arquivamento, por exemplo, de uma denúncia, né, que nem houve denúncia porque a denúncia é dele. Né, então, ele vem nesse sentido de desvalorizar, né, de invisibilizar as nossas pautas. Né? Então, os crimes raciais também merecem destaque, né, nos nossos cursos. Então, se de um lado nós temos o direito penal funcionando e o racismo não é colocado como problema nesse direito penal, né? Colonialismo, as colonialidades permanecem as mesmas, permanecem na mão da branquitude, nós temos os crimes raciais mostrando que realmente essas vidas não importam. Então não adianta muito, né, nós bradarmos que vidas negras importam, porque a nossa sociedade, a sociedade brasileira, a democracia racista em que nós vivemos, né, nos mostra todos os dias que as nossas vidas realmente não importam. Né? Mas aí, claro, né, o não importar vem muito no sentido de quem diz. Né? A importância das nossas vidas, das nossas existências, das nossas resistências, ela vem pautada, como já coloquei, há muito, né, muito antes de sermos um país. Não vou nem falar em nação, porque nação requer um povo, né, e aí nós temos outras discussões colocadas. Tá? Então, essas dicotomias que a princípio podem parecer singelas, podem ser aparentes, não, elas na verdade elas não são, elas funcionam uma estrutura, um sistema muito bem colocado. Né? E falar em racismo, claro, é falar em toda a estrutura, né? Não dá para falar só em crimes raciais. Né? Nós temos aí o racismo religioso colocado, o racismo estrutural, racismo sistêmico, racismo ambiental, enfim, nós temos uma série de subsistemas nesse macrosistema que é o racismo, que de um lado protege a branquitude e de outro vai objetificar, vai manter a desumanidade do corpo negro em pauta. Né? E a partir do sistema penal isso fica muito evidente. Como a tutela da dignidade recebe uma cor, né? E a criminalização, a punição, enfim, a pena de morte e tantas outras, né, vão pautar essa dicotomia, né, em termos raciais. Tá? Então, pensar em Lombroso, e como o racismo está em Lombroso, como ele chega em Nina Rodrigues e como ele entra no nosso ordenamento jurídico é fundamental, né? Porque ele não está só na nossa política de drogas, na indiferenciação. Ele está, por exemplo, no artigo 59, quando os nossos magistrados e magistradas vão sentenciar um processo. Né? As questões subjetivas colocadas lá
né, de novo, endossam o racismo. Né? A questão da socialidade, de onde está, de quem é aquela pessoa. Enfim, né, isso são motivos, né, e são padrões que a branquitude coloca a seu dispor para manter, né, o nosso sistema, né, nesse apartheid criminológico colocado, mesmo que não fale em racismo. Né? Mas por baixo desse discurso da igualdade, do discurso da meritocracia, nós temos sim o racismo operando de forma funcional. Né? A nossa estrutura racial ela se mantém intacta, apesar de nós termos tido esse sistema punitivo escravagista, né, excluído do nosso sistema, né, mas ele opera por outros fatores. Né? O que nós temos, então, a partir da nossa abolição, agora para finalizar, né, é uma remodelação, né, do nosso sistema punitivo escravagista. Ele vai se reorganizar, vai se modernizar em termos de discurso. Na prática, ela vai manter a mesma, né, os mesmos lugares. Né, a nossa senzala, né, vai receber outros nomes, mas vai continuar existindo, assim como hoje. Acho que era isso, eu falei demais com o meu tamanho, como sempre, né? Enfim, espero que dê tempo para a gente, né, bater um papo, né, e receber as perguntas que vocês porventura têm. Bom, Luciano, obrigado, gente, obrigado. Luciano, mais uma vez obrigado pela tua brilhante palestra, é sempre um prazer te ouvir, te ler também. Fecha a porta lá. Aqui veio uma série de papo, veio uma série de elogios à tua palestra, à tua explanação, vários comentários. Eu também já peguei aqui as perguntas. Acho que a gente pode fazer, então, o seguinte, a gente tinha programado até 21h30, mas nós podemos ir tranquilamente, acho que até às 10 horas, Luciana, é tranquilo para você? A gente faz aí um bloco de perguntas, mais o comentário da Adriele, aí daí você faz a sua explanação. Se houver tempo para mais algumas perguntas, mas daí a gente pode encerrar então às 10, até porque eu acredito que muitas pessoas que estão aqui acompanhando a sua palestra, que entraram no evento porque queriam te ouvir, também vão querer ouvir às 10 horas, eu acredito que você também vai querer ouvir o professor Silvio Almeida no Roda Viva às 10 horas. Eu também quero assistir, quero ouvir ao vivo. Então, acho que todos nós vamos querer ver depois o professor Silvio Almeida às 10 horas. Não querendo desmerecer o nosso palestrante, mas pelo contrário, mas eu sei que ele também vai querer assistir o professor Silvio Almeida. Então, podemos ir até às 10 horas, Luciana, tranquilo para ti? Sim, tranquilo. Perfeito. Então, Luciana, eu vou passar a palavra para a Adriele, aí na sequência eu faço aqui a leitura das perguntas que já foram enviadas, e aí você pode responder em bloco, então, Luciana. A palavra é toda sua, Adriele, fique à vontade. Obrigada, professor. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas, aos professores e a você, Luciano. Eu estava vendo você há poucas horas no YouTube e agora estou falando com você pessoalmente. O maravilhoso mundo da internet, né? Não é? Entretanto, você citou alguns pontos que eu gostaria de debater. Por exemplo, a modernização, né, no mundo jurídico. Você acredita que é possível que a gente mude um pouco esse cenário? Porque atualmente nós temos situações como pessoas cuidando de cotas, sendo que nunca na vida vão precisar usar cotas ou vão ter alguém que conheça que vão necessariamente precisar das cotas. Nós temos mulheres negras, principalmente, que são as que mais sofrem na situação de aborto clandestino, coisa e tal, e nós temos homens brancos, héteros, privilegiados, né, lidando com a legalização ou não do aborto sem que elas sejam ouvidas. Você acredita que essa seja possível que nós, negros, que estamos, apesar de eu estar começando ainda a entrar nesse mundo do direito, somos capazes de mudar isso? Bom, Andriele, acho que isso é uma função de todos enquanto sociedade. Né? Nós nascemos para isso, nós já sabemos, né? Nós sabemos qual é a nossa função. Quando a gente entra na academia, a gente sabe que nós vamos ter um longo processo, um longo trabalho, né, de desconstruir toda essa narrativa que invisibiliza as nossas manifestações, a nossa resistência. Né? E aí nós temos o movimento negro atuando desde sempre. Né? Mas aí a questão né, em relação à branquitude. Né? O que a branquitude vai fazer com seus privilégios?
Tá? Nós temos aí vários, nos últimos tempos, enfim, né, uma movimentação interessante, né, vou dizer interessante, enfim, né, da branquitude se colocando enquanto aliada, né, para a gente construir uma educação antirracista. Né? Isso, para mim, é chave. Né? Educação antirracista para o Brasil. Né? E uma educação antirracista de fato, né? Ou seja, que venha ao longo da nossa construção enquanto em termos educacionais, né, formais, né, e não só formais, mas para pautar o racismo em todos os âmbitos. Enfim, essa é uma demanda nossa há muito tempo, né? Sempre foi. Né? Quando o Brasil coloca como solução para o problema, né, ocultar o racismo, né, não mencionar o racismo, porque as coisas se resolvem assim, né? E aí vem Gilberto Freire e tantos outros, né, falando, elogiando a democracia racial que nunca existiu, que só existe para a branquitude, né, porque a gente sabe que não vai existir, né, enquanto nós formos objetificados. Né? Então, o papel da branquitude é fundamental nesse sentido. Tá? Primeiro, para saber que tem sim seus privilégios. Tem mais do que privilégios, né? Tem seus direitos constitucionais colocados. Né? Porque, seja no direito penal declarado quanto no paralelo, as questões das garantias fundamentais elas vão passar pelo filtro racial. Né? Corpos brancos vão receber, sim, né, um tratamento diferente nesse sentido. Né? Vão receber tutela, né, para que seu corpo não seja violentado. E as mulheres brancas, em relação ao aborto, é uma delas. Né? E uma questão que, quando você fala da questão do aborto, ela é interessante porque ela nos joga de novo para Lombroso. Né? Lombroso falava na questão do corpo negro não sentir dor. Né? E quando eu trouxe isso para a minha banca, né, para a minha defesa, né, a Ana Flauzina estava na banca, ela fazia parte. Né? E ela trouxe imediatamente como isso é atual. Né? Vejam, o Lombroso fala isso em 1870, enfim, né? E nós temos isso hoje, enquanto uma prática no SUS, por exemplo. Né? As mulheres negras recebem menos anestesia. Né? E é uma prática rotineira. Eu acho que o Luciano caiu novamente. Vamos aguardar uns instantes para ver se ele retorna. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pessoal, vocês podem mandar aqui pelo chat, que eu vou pegando as perguntas e repasso aí depois em bloco para o professor Luciano responder até as 10 horas. E eu vi que também algumas pessoas mandaram perguntas para o professor Alisson, que infelizmente não deu tempo de fazer. Então, quem tiver interesse, então, quem fez as perguntas, eu disponibilizei aqui no chat o e-mail pessoal do professor Alisson, então vocês podem estar enviando, né, vocês podem enviar para ele um e-mail que ele certamente vai respondê-los, enfim, vai abrir aí um canal de diálogo com vocês. Então, e também coloquei aí as redes sociais do professor Alisson, né, a página dele no Facebook e o Instagram dele, para vocês acompanharem aí enfim, o que ele tem feito, as publicações, enfim. Então vamos aguardar aqui para ver se o nosso palestrante retorna, como antes. Ele deve já estar voltando. E realmente as redes elas ficam um pouco congestionadas nesse horário da noite por conta tem todo mundo em casa, né? Oi, gente. Voltou. Voltei. Pode continuar, Luciano. Mais uma rasteira da internet, enfim. Né? Bom, então eu acho, Driele, que o nosso papel ele é muito bem desenvolvido. Né? A gente sabe do nosso compromisso e o compromisso que nós temos com quem nos antecedeu. Quando a gente fala que nossa luta não é agora, que nossos passos são né, muito antes de nós, não é, né, de novo, uma questão romantizada. Né? Isso é uma verdade. Tá? Mas, claro, sozinhos nós não vamos conseguir. Né? A branquitude está no espaço privilegiado, onde a voz, né, da branquitude chega, a nossa voz não chega. Né? Às vezes não chega por uma questão de realmente não querer chegar. Tá? Então, são espaços brancos que não querem ouvir a nossa voz porque acham desimportante, porque, enfim, acham que nós não temos nada para acrescentar, e uma série de justificativas, né, que vão aí, mais ou menos, ou maior e menor grau, expor a questão, né, do racismo no Brasil. Né?
mas o papel da branquitude nesse ponto ele é fundamental, senão nós vamos continuar tendo, né, a dominação, né, o controle das mãos da branquitude. E aí vamos continuar sendo objetificados em todos os termos, né, em todas as possibilidades. Então, sim, sim. Obrigada. E um segundo ponto que eu gostaria de tratar com o professor seria esses movimentos negros. Você acredita que depois da pandemia vai ter uma espécie de reeducação? Porque, primeiramente, há tempo atrás, nós vemos as mesmas movimentações com pessoas, principalmente em comunidades, que em ato de injustiça, as pessoas se rebelavam e iam para a rua, e queimavam pneus. E hoje, vendo isso acontecendo nos Estados Unidos, pessoal queimando delegacias e tudo mais, acredita que a sociedade acaba tendo uma outra visão a respeito disso? E ainda mais dessa onda de antirracismo, desse título, né? Como você considera o comodismo branco do antirracismo? A gente estuda, a gente reconhece, mas ok, agora eu não sou mais racista, e agora o que eu faço? Sobre isso que a gente estava falando, né? Enfim, a comoção seletiva é eu ir na onda, né? Já que isso aconteceu no Brasil, por exemplo, né? O que me deixa muito preocupado, né? A repercussão, o eco, né, dos movimentos estadunidenses aqui no Brasil vem sendo colocados e vem sendo, né, encampados de modo que as nossas lutas aqui fossem visibilizadas, né? Como se aqui no Brasil não houvesse resistência, não houvesse manifestação, não houvesse, né, enfim, né, os nossos quilombos existem aqui desde sempre, né? Então a gente luta desde sempre por isso, né? Mas de novo, né, vem essa questão, né, das comparações de Estados Unidos e Brasil. Bom, os movimentos negros de lá e de cá são muito diferentes, né? A questão do racismo é muito diferente, é muito distinta, né? Lá é uma questão mais explícita, mais legal, né? Legal em termos de positivos mesmo, né? E aí vai fazer com que haja uma mobilização, né, em torno da questão do racismo. Pessoas que aqui são lidas como brancas, lá não são, né? Lá vão sofrer da violência, né? Então tem essa questão da brancura aí colocada, né? Nem todo branco realmente é branco, né? Embora no Brasil ache e receba o tratamento como tal, mas lá não vai ser, né? Então isso traz uma mobilização, né? A gente, pelo que a gente tem acompanhado, né, nas manifestações de lá, a branquitude vem colocada na rua, vem ganhando a rua, vem se mobilizando em favor, mas sem retirar o protagonismo, né? As questões que o movimento tem alcançado, os objetivos, né, de reestruturação da polícia, por exemplo, né, de fim de financiamento da polícia em termos militares, né, é fundamental e nos mostra que é um caminho viável, né? Mas, de novo, aqui no Brasil isso aparece, né, de novo, aparece como algo recente, né, como uma moda, como um modismo, né? E aí vem muito atrelada no antifascismo, né? Enfim, ser antifascista não quer dizer que você seja antirracista, né? Então, conhecer a pauta racial, conhecer a nossa história, né? Conhecer os meandros da violência racial que o Brasil coloca para o povo negro é um dos papéis primários da branquitude, né? Ela é fundamental para a luta, né? Ela pode e deve estar ao nosso lado na rua, né? Mas jamais em termos de protagonismo, né? Uma das estratégias muito legais, não é de agora, enfim, já é utilizada há bastante tempo, né, da branquitude, dos movimentos em si, é nos confrontos com a polícia, né, a branquitude se coloca na frente, né? Se coloca na frente do povo negro, por exemplo. E aí a gente sabe, né, que o tratamento é diferente, né? E aí faz com que a polícia recue, né, ou tenha um outro tipo de tratamento. E cerceada essa ameaça, né, esse confronto, né, a frente é tomada por corpos negros de novo, né? Então, essa é uma estratégia legal, né? A branquitude tem que caber o seu papel na luta de uma construção de democracia, de fato, né? Mas tem que saber, sim, tem que ser consciente, sim, dos seus privilégios, dos seus direitos. Não basta nós termos aí a questão de um criticismo colocado. Eu sei disso, né, e nada acontece, né?
dos movimentos interessantes, por isso que eu falei interessante naquele momento, aqui no Brasil, é no âmbito acadêmico, né? Vários professores brancos e professoras brancas têm colocado que não participarão mais de eventos em que não haja paridade, por exemplo, né? E eu espero que isso realmente seja colocado em prática. Nós estamos esperando. A gente sabe que corpos brancos falam, né? Falam muito isso e não falam de agora, né? Sempre falam. E em termos práticos isso não é colocado. Então eu espero que realmente essa conscientização seja em termos radicais. É radical saber a estrutura, né? No mínimo que a gente tem que saber é como a estrutura do Brasil ela é formada, ela é construída. E aí fica um pouco mais fácil de conhecer os seus privilégios. E aí quando eu falo, por exemplo, quando a gente fala em branquitude, né? Em corpos brancos, né? Vocês saibam do que a gente está falando. Né? E aí, claro, não levar para um outro lado, óbvio, né? De ser objetificado, até porque nós não temos esse poder. Né? Então, a branquitude também tem esse privilégio. Então é isso, muito obrigada. Gostei muito de falar com o senhor, agradeço à instituição a oportunidade desse evento, vai agregar muito. E é isso, muito obrigada. Obrigado a você, é um prazer. Obrigado, Driele. Luciano, tem algumas perguntas aqui. Tem algumas perguntas até um pouco longas, o pessoal. Eita! O pessoal quer falar bastante, enfim, eu entendo perfeitamente que é um tema extremamente caro para todos nós, é um tema que eu trabalho em sala de aula um pouco, em teoria do direito também, mas principalmente em direito penal 1, né, quando a gente faz eu apresento esta maravilha, entre aspas, do direito penal aos meus alunos. Normalmente são alunos de início de curso, então né, nós sempre iniciamos por esse debate também, então eu sei que o pessoal quer falar bastante. Mas então, Luciano, eu vou tentar te passar aqui agora, fazer a leitura rapidamente das perguntas que foram enviadas e já te pergunto depois se você pode disponibilizar o teu contato, enfim. Eu já coloquei ali, como o teu Instagram é aberto, eu já coloquei ali o link do teu Instagram, mas daí se tu puderes depois, se for possível, disponibilizares o teu contato, enfim, de e-mail, para que os alunos possam aí estar te enviando alguma mensagem, te fazendo algum questionamento por e-mail, enfim, abrindo um canal de diálogo, eu te agradeço muito. Eu sei que principalmente os meus alunos aí de Penal 1, Penal 2, eles vão gostar bastante, e também os demais presentes, eu acredito que também vão querer continuar o contato. Mas então, das perguntas que vieram, Luciano, vieram algumas perguntas até bem difíceis aqui da minha avaliação, difíceis pela profundidade que elas trazem, né? Mas o Danilo Tossetto, ele perguntou o seguinte: podemos considerar que vivemos em um estado fascista velado pela exclusão eugenista dos negros à periferia e guetos? Como podemos combater esses fascistas? Já o Pedro Henrique Santos da Silva perguntou o seguinte, Luciana: nosso poder judiciário, majoritariamente branco, reforça ainda mais o racismo com um olhar de suspeição, culpabilidade e encarceramento dos jovens negros? A Laura Souza, aliás, perguntou o seguinte. Na verdade, ela fez um comentário, né? A Laura só colocou, né? Fico pensando o quão é tratado de forma a não entender a profundidade do racismo no Brasil, que o crime de homofobia foi comparado a ele. Não, na verdade ela fez uma pergunta também. Gostaria de ouvir um pouco sobre essa diferenciação, porque creio ser importante para pensar o racismo até mesmo no desenvolver de legislação do progressista, daí progressista entre aspas. Entre aspas. Reticências. Já a Letícia Lopes Jean perguntou o seguinte, Luciano. Professor Luciano, quanto à intolerância religiosa em relação ao candomblé e à umbanda, o senhor entende que se deve ao desconhecimento da religião ou do racismo? Como bem pontuou o doutor Edio na sustentação oral no STF, a preocupação do frango da macumba do preto, reticências. Já o Hugo Coan perguntou o seguinte, Luciano. O professor considera correta a derrubada de estátuas de personagens dúbios ou problemáticos, ou entende que a preservação da história deve prevalecer e as estátuas mantidas? E a Cíntia perguntou o seguinte: a Lei 13.964, conhecida como pacote anticrime, é uma ameaça aos direitos humanos e traz a reflexão de quem será o criminoso que o governo quer encarcerar?
O povo negro continuará sendo oprimido enquanto o Brasil não se assumir racista, afirma ela. Então, foram esses questionamentos, Luciano. Depois, se houver tempo, eu pego aqui as demais perguntas que vieram. Então, se puderem responder em bloco aqui esses questionamentos, eu sei que eles são bem complexos, mas Então, se conseguires, te agradeço. então, deixa eu tentar pensar, lembrar do primeiro, gente. O primeiro Você foi tem do Dani. seletividade, Ele perguntou a do fascista. como enfrentar o fascismo hoje, né? Como Fascismo. combater os fascistas, né? Considerando, né, que ele, a partir da consideração de que vivemos num estado fascista velado, ele questiona. Bom, Danilo, se a gente vive num sistema fascista velado, por outro lado, a gente vive num racismo declarado, né? E essa diferenciação, ela demonstra quanto nós precisamos avançar em termos raciais, né? Em termos de debate sobre o racismo, né? Porque quando a gente fala em fascismo e antifascismo, a gente não está falando de antirracismo, né? O fascismo, ele é produto do racismo, não é o inverso, né? O fascismo, ele vai surgir, assim como o nazismo, ele vai surgir da manuseação, né, do manuseio, melhor dizendo, né, da operacionalização do arsenal de violência, né, racista concebido aqui nas margens, né, em direção ao povo branco, em direção aos grupos brancos, melhor dizendo, né? Então, quando a gente fala em fascismo, a gente está colocando muito mais uma questão de ameaça para a branquitude do que para a negritude. A gente pode e deve, óbvio, ser contra, acredito que, né, a maioria aqui seja, né, nesse sentido, né, contra as violências, né, em toda a amplitude, né? Mas são pautas distintas em que resolver uma que é produto, né, não resolve nem um pouco a origem, né? Então, mas o contrário né? Porque se nós concebermos, né, destruir o racismo, a gente destrói esse arsenal, né, essa violência direcionada ao corpo, né, essa outrificação, que é resultado da gramática racial, né? Então, pensar que, antes de tudo, nós somos racistas, né, somos um país racista, explicitamente racista, né? Então, o racismo aqui não é velado, nunca foi, basta fazermos aí, né, o teste do pescoço, onde quer que vocês estejam, procurem, né, corpos negros para saber onde eles estão, e no judiciário isso vai ficar muito claro, né? E aí vai dar ensejo para a segunda pergunta, que vai falar sobre seletividade racial, né? O nosso judiciário é racista, né? E o racismo também se expressa em não reconhecer o racismo, e para a branquitude isso é problemático, é reconhecer o seu racismo, né? O racismo que recebe de herança, né? Então, se para nós, né, negros e negras, nos constituirmos enquanto, né, corpos negros, enquanto negritude, e aí consciência, né, consciência nesse sentido, é um processo violento e que nunca cessa, né? A violência, ela é cotidiana, a gente cada vez mais a gente descobre, né, as manifestações do racismo, a amplitude do racismo é sempre um confronto, né, e muitas vezes que nos tira, né, qualquer aspecto de saúde, seja ela física, psicológica, mesmo que a violência não recaia sobre os nossos corpos, né? E aí pensar, né, como essa subjetividade branca construída pela branquitude e para a branquitude vai conceber naturalidade nessa questão da violência, né? Então, encarcerar corpos negros não é nada, é apenas um dado, é apenas obra do acaso, né? Que nós somos a maioria, né, no sistema prisional, e nós somos, né, menos de 10% no judiciário, né? Bem menos de 10%. Né? Na academia, né, nós temos aí uma inferiorização também. Enfim, nos lugares de poder, nós somos quase invisibilizados, né? E aí tem todo um aparato, né, para não nos deixar alcançar esses espaços, né? Então, essa foi a proposta mesmo do título da minha fala, né? Porque é pensar exatamente nessas estruturas, né? Estruturas de saber, inclusive, né? Que vão projetar essas questões e não vão nomear o racismo, né? Então, ver o racismo brasileiro, pensar o racismo brasileiro é pensar onde ele não é nomeado, principalmente,
né? Porque depois da abolição da escravatura, o nosso racismo não vai ser nomeado. Né? Não vai haver racismo explícito no nosso ordenamento jurídico. Por outro lado, né, educação eugênica estava lá na base, estava lá colocada na nossa Constituição de 1934, se não me engano, ou 37, enfim, acho que é 34. Né? Pensar, né, no branqueamento, né, agora eu lembrei que eu tinha deixado para trás, né, no branqueamento da população brasileira, é fundamental para a gente pensar isso. E Santa Catarina entra muito forte nisso. Né? Quando no pós-abolição, quando o negro vira o problema do Brasil e para ele nada é restituído, né? Não há nenhuma política que dê ensejo para sustentar aquela vida, né? Aquela vida indesejável, exatamente por isso que não houve, né? Porque na esperança que ela sumisse, né? Que ela fosse apagada dos registros, assim como fez o Rui Barbosa, né? O Brasil, né, importa, né, entre aspas, porque eu não estou objetificando, de novo, né, importa mão de obra, importa povos brancos para branquear o Brasil. Né? Isso é política de Estado. Né? Então, aqui em Santa Catarina, a nossa colonização, que é basicamente europeia, ela é construída mais ou menos nesse período. Né? O governo brasileiro, ele não só paga a passagem, como ele dá as terras. Né? Então, tudo que foi negado para o povo negro, ele é concedido para povos brancos, né? Com o intuito de branquear mesmo, né? o povo negro, né? O sangue negro. Vários pensadores, né? Nossa elite vai pensar sobre essa questão na virada do século XIX e vai colocar, né, o branqueamento como política nacional. Alguns pensadores vão pensar que em 2000, por exemplo, no ano 2000, né, já não existiria, depois de um século, por exemplo, né, nesse caso, não existiria mais negro no Brasil. Né? O sangue negro seria dissolvido, seria apagado. Né? Nina Rodrigues, por exemplo, vai tomar Santa Catarina como exemplo desses códigos penais. Né? O Código Penal para ele, né, nos termos clássicos, né, ministras, tal, nas bases iluministas, né, vai ser propício aqui para Santa Catarina, por exemplo, onde a raça ariana, né, estaria muito bem instalada. Então, não é à toa que quando eu ouço falar sobre Santa Catarina, muitas vezes a gente escuta, né, todos nós escutamos, acho, né, de uma maneira ou de outra, a gente ouve falar em Europa brasileira, né, e aqui em vários sentidos. Então, pensar como o judiciário é construído, né? Como nós somos construídos a partir desse curso jurídico que não pauta o racismo, mas mantém a estrutura racista funcionando, né? É fundamental. Né? Sobre as religiões de matriz africanas, antes de nós pensarmos, isso é uma coisa que eu tenho brigado muito, né, que é uma questão do genocídio do povo brasileiro também, né, apagar suas raízes, afastar as suas raízes, afastar a ancestralidade é fundamental para neutralizar essa potência que pode dar ensejo a um novo quilombo, por exemplo. Né? E isso no Brasil vem muito forte, né? A Igreja Católica vem muito nesse sentido, né, de criminalizar as religiões de matriz africana, né, de demonizar, né, os orixás, por exemplo. E por isso eu comecei falando sobre a segunda-feira. A segunda-feira é dia de Exu. Pensar em Exu, por exemplo, é pensar em possibilidades de caminho. Pensar em filosofia a partir de Exu, em justiça a partir de Xangô, em batalhas a partir de Oiá, a partir de Oxum, estrategista, enfim, né? São todas personalidades vinculadas aos orixás que determinam um outro tipo de postura que não aquela pacífica que a sociedade brasileira, né, impõe a corpos negros. O que ela espera de nós é a passividade. Inclusive, quando a gente confronta o racismo, né, há essa imposição. Então, levantar a nossa voz, brigar, né, sapatear, né, rodar a baiana, enfim, né, e aí todas as questões do racismo vêm colocadas. Então, antes de nós pensarmos em intolerância, porque pensar em intolerância é algo que não é concebível para a gente. Né? A gente não quer ser tolerado. Tolerar é um ato de levar peso. Né? Nós queremos ser respeitados como todos os outros, né? Como todas as demais religiões.
Nós não temos o mesmo tratamento. E não são todas as religiões que recebem o tratamento que as nossas têm. Né? Então, o racismo fica explícito nesse ponto. Né? E aí, em vários âmbitos. Né? Tanto a Igreja Católica como as neopentecostais, enfim, né? O tratamento é completamente distinto. Né? Então, colocar, né, o racismo em pauta e falar em racismo religioso é fundamental para a gente mostrar como essa questão envolve, né, a questão da religiosidade. E como eu já falei, não é uma questão que pode ser reduzida, né, à questão da religião, porque ela traz uma cosmologia, né, que não pode ser comportada. É toda uma amplitude, é todo um entendimento de como nós nos agregamos à natureza como um todo. Né? Como nós somos parte. Né? E já que somos parte, né? Pensar, por exemplo, a filosofia de Ubuntu, né? Nesses termos é fundamental também. Né? Nós somos parte, nós somos integrantes, nós temos que ter cuidado. Por isso a questão da proteção ao ambiente, né? Que o professor Alisson falou também, é fundamental, porque é um outro tipo de pensamento. Né? Nós não estamos aqui para usufruir da terra, nós somos parte. Nós temos que cuidar porque somos parte. Né? O axé, ele se movimenta em todos os seres, em todos sem exceções. Né? Inclusive, o que a princípio para nós são objetos inanimados. Né? Eles possuem vida, possuem significado. Né? Então, tem toda essa possibilidade. Né? Então, não é uma questão de intolerância, é uma questão de racismo colocado. Né? Que mais tem aí, Rodrigo? Esqueci. Religião, cancelamento, racismo. Opa. Tem sobre o que você acha da questão do julgamento, da criminalização Homofobia. da homofobia, da relação com a lei de racismo. Foi a pergunta da Laura. A Laura perguntou sobre isso. Bom, Laura, eu acho particularmente que foi um erro. Desmobiliza, né, despolitiza as duas pautas. Né? Mas claro, é um instrumento, né, que a gente tem que usar. Foi uma saída encontrada, né, embora seja criticada e criticável por um lado, por um outro a gente entende e compreende, né, a urgência da ausência de lei nesse sentido, né, que possa tutelar, né, a dignidade da comunidade LGBTI+. Mas, de novo, né, não vai dar a tutela devida. A gente sabe que o direito penal não serve para isso. Né? Muito pelo contrário. Né? Por isso, quando eu penso em criminalização do racismo, eu penso muito mais, e primeiro, né, na potencialização do instrumento de controle racial, né? E aí genocídio e encarceramento da massa negra vem em primeiro lugar, do que proteção do povo negro. Né? E aí, com a comunidade LGBTQI+, vai acontecer a mesma situação. Né? E aí nós temos um outro problema, né? Que é realmente a criminalização do racismo sem ser do racismo. Né? Repetindo o que nós já tivemos, né, no STF, no primeiro caso, né, de condenação por racismo no Brasil, não foi contra o racismo antinegro, né? Foi contra o senho antissemita. Né? E aí toda aquela mobilização do ordenamento de novo, aquela, né, comoção seletiva, né, de sofrer, né, a dor do outro, né, ela vem pautada pelo racismo. Né? Não é uma questão, de novo, né, imperiosa, combater o racismo antinegro. Né? Mas um termo, um instrumento jurídico colocado à nossa disposição, nós temos que utilizá-lo, mas, claro, né, sempre orientado para as especificidades de cada caso. Né? Não é uma questão racial, né? Nós temos outros tipos de violências colocadas e que devem ser tratadas com a sua pauta própria. Né? Enfim, acho que era isso. O que mais? Deixa eu ligar o meu som aqui. Pronto. A Cíntia te perguntou sobre o pacote anticrime, Luciano, e o encarceramento como política desse governo. E só para finalizar aqui, a última pergunta mesmo, que o Silvio mandou agora há pouco, o Silvio Vieira, ele colocou o seguinte, Luciano. Ocorreu uma entrevista com o Ronaldo Fenômeno no auge da carreira dele, onde foi a ele perguntado qual a opinião dele quanto à discriminação e criminalização dos negros, entre aspas, à época. Infelizmente, ele respondeu se eximindo de ser negro, lamentando sobre essas situações que sofre. Temos visto uma nova atitude para a libertação definitiva.
que valoriza as tradições e diferenças entre culturas não raciais. Humana é a raça. Valorizando como o cabelo, as cores expressivas, a musicalidade, etc. A inserção de novos dispositivos que tentam inserir os direitos até antes negados, como as cotas, estão na sua opinião, na iminência de serem suprimidos ou extintos? Pergunta ele. Afinal, este momento onde a intolerância e a intransigência são os pilares de sustentação do poder executivo, que tem a capacidade de alocar em um cargo com atribuição de promover a valorização do povo negro, imposta um dissidente, um antagônico aos pleitos do povo negro? Questiona o Silvio Vieira, Luciano. Daí essa é a nossa última pergunta, junto com a da sobre o pacote anticrime. A mais complexa ficou por último. Essa é uma questão dificílima de ser respondida. Enfim, né, eu respondo sobre o pacote anticrime. Bom, eu participei das discussões no Congresso, na Câmara dos Deputados, então tive a oportunidade de ler, né, a questão do projeto anticrime. Né? É um desastre completo, né? A gente sabe disso. Tem vários problemas, e aí problemas de redação jurídica, né, muito fortes. Né? Traz uma série de categorias, né, que a gente achava que tinha ficado para trás, né, do criminoso comum, do criminoso habitual. Então, tem toda uma remodernização de Lombroso de novo, né, e de caráter muito explícito isso. Né? E isso eu falei na minha sustentação, né, porque quando fala em criminoso habitual, a gente já sabe de quem está falando. Né? Não era uma pauta de combate à corrupção, muito pelo contrário, né? Porque não havia ali a menção, por exemplo, no âmbito político. Né? Então, usar o cargo político, né, poderia ser uma saída. Claro, isso não pode ser feito, essa crítica não pode ser feita sem a crítica ao direito penal, de novo, né? Instrumentar o direito penal, né, nesse sentido de segurança é uma ilusão. Né? Zaffaroni vai falar que é um embuste penal, e aí, né, não há como não concordar. Né? Não há nenhuma função positiva no direito penal, muito pelo contrário, e aí vai recair sobre acho que o Luciano nos deixou novamente. Só um instante, vamos ver se retorna aqui. Vamos ver se o Luciano retorna aqui, pessoal. E aí, ele terminando, desculpa a pessoa que fez a pergunta sobre as estátuas, eu acabei pulando ali, esqueci de reiterar a pergunta, mas eu reitero a pergunta assim que o Luciano retornar, e nós finalizamos então, pessoal. Certo? Agradeço vocês. Vamos só voltar e esperar ele retornar aqui. Conta da conexão. Só informando o pessoal que as palestras depois ficarão disponíveis, nós estamos gravando, aquelas que estão, os palestrantes de hoje autorizaram a gravação, então essas palestras estarão disponíveis, acredito que ainda essa semana, no YouTube. Nós vamos fazer o upload dos vídeos, e depois disponibilizamos também a vocês aí o link, enfim, da página onde estarão os vídeos. Certo? O professor Luciano já retornou. Gente, já voltei, para finalizar. Voltou. Luciano, é só uma questão, Luciano. Eu esqueci, eu pulei ali na hora de te reiterar as perguntas. Só uma última pergunta ainda que tinha sido feita antes, do Hugo, que ele perguntou a tua opinião sobre a derrubada das estátuas. Se tu achas que devem ser removidas ou com forma de preservar a história, qual que é a tua opinião sobre isso? Tá? Aí pode finalizar. Bom, aí. Então. Para finalizar sobre o pacote anticrime, né? Toda modernização, enfim, todo o progresso que a gente faz em termos de direito penal tem um custo, né? E esse custo vai ser, né, pago por corpos negros principalmente. Né? Então, vai reorganizar, vai remodernizar, né, em algum termo,
mas vai trazer, né, a morte, o derramamento de sangue negro em princípio, como contrapartida. Né? Então, já era uma tragédia anunciada, né, a aprovação, o pacote em si, né, o projeto, né, depois que foi aprovado, assim que foi aprovado, também vai ser, né, nas listas a gente não escapa. Né? Acho que a gente está na contramão, ao invés de nós discutirmos, né, como substituir o direito penal por qualquer outra coisa, menos o âmbito penal, o âmbito punitivo, né, é mais do que necessário no Brasil. Mas, de novo, a gente cai na mão de um governo, né, que realmente quer isso, né, cuja pauta política foi essa. Então, fica muito difícil discutir essas coisas. Tá? Ele vem, claro, retribuindo, né, toda a questão do seu mandato, né, e aí estou falando já no Moro, né, vem retribuindo, né, os serviços prestados em relação a isso, a sua resposta ao que lhe foi encomendado foi esse pacote, né, que traz muitas questões problemáticas para a gente, né, então, e era muito amplo, né, então realmente fica bem difícil, né, nós pensarmos em resistência a partir desse pacote anticrime, né, que vai se colocar de uma maneira ou de outra, né, em termos de legislação. Tá? Sobre as estátuas, eu acho importante manter, né? Não naqueles lugares, né? Isso para nós já é lugar comum, né? Os nossos heróis e heroínas não viram estátuas, nunca viraram estátuas, porque morreram combatendo quem foi, né? Quem virou. Né? Então, dar lugar a quem merece, a quem resistiu de uma forma ou de outra, a quem lutou pela liberdade, né? É muito mais vantajoso em termos democráticos, mas a gente não pode esquecer a história, né? Até mesmo para contá-la de outro modo, né? Para mostrar como foi de fato, né? E aí, né, uma das propostas, né, no Reino Unido, se não me engano, é muito nesse sentido, né, de tirá-las e colocar em museus, em uns lugares, né, para a gente ter, né, pelo menos ter em mente quem foi e o que fez. Né? E aí, claro, pensando na África hoje, por exemplo, é pensar, né, nos nossos descobridores, né? Enfim, nós também, né, no que somos. Sobre Ronaldinho, né? Sobre as questões colocadas sobre a Fundação Palmares, né, explicitamente. Construir subjetividades racistas, né, sejam elas brancas ou negras, é papel desenvolvido pelo racismo brasileiro. Nós sempre vivemos na nossa história, né, os capitães do mato. Sempre quem sobreviveu, quem viveu à margem, quem viveu à porta da casa grande, né? Nunca pôde entrar, nunca será integrado, nunca fará parte, mas faz os serviços, né, para receber os benefícios em troca. Né? Isso a gente já sabe há muito tempo. Né? São corpos que serão utilizados na publicidade para mostrar como nós não somos racistas. Né? Nós temos até aqui um negro que vai ficar sorrindo, né? O Bumbanânia, que não nos fala, né? Vai sorrir, vai aceitar as piadas racistas, vai fazer piadas racistas com seu próprio corpo, né? Não vai deslegitimar a pauta do movimento negro, né? Vai falar que realmente no movimento negro é um problema, né? O movimento negro é um nada, né? Não deveria existir, né? Mas isso é projeto também do nosso racismo, né? Não é, quando eu falo isso, não estou tirando a responsabilização individual de cada desses corpos negros. Né? É claro que eles têm a responsabilidade, eles são conscientes do que estão falando, eles têm a consciência, né, do movimento negro colocado, né, que coloca suas pautas, que vem reivindicando seus direitos há muito tempo, né, o direito de ter direitos, né, no Brasil, e não faz porque não quer, porque acha conveniente, porque recebe alguns benefícios em troca. Né? Mas, de novo, esse benefício não será, né, o benefício da igualdade. Ele nunca será um igual. Né? Apenas será um corpo negro que será utilizado e será descartado quando, né, a branquitude assim desejar. Né? Na Fundação Palmares, por exemplo, nós temos, né, um cidadão lá colocado cujo irmão é do movimento negro, né? E aí, como para nós vermos como o nosso racismo é complexo, né? E é violento, né? Porque na mesma casa nós temos duas subjetividades
tão distintas, né, e conflitantes, né? Defende a democracia racial, né, mesmo não sendo parte, mesmo vivendo à margem, né, e o outro que vem colocando, problematizando todo o racismo estrutural, né? Então, essa é uma dos problemas que o movimento negro, né, brasileiro recebe e tem que dar conta, né? Ou não dar conta, né, porque é uma questão que escapa das nossas mãos, né? São os negros que não se reconhecem como negros. E aí nós temos né, vários nomes, várias personalidades, né, que a gente poderia chamar, né, para a roda, mas que em troca, né, de uma publicidade, de um lugarzinho ao sol, né, na praia branca, nas áreas brancas, vai preferir silenciar dessa questão racial, porque trazer a questão racial é trazer problemas, é ser colocado como o problema, como o chato, como o questionador, como o crítico, né? E aí, claro, né, construídos assim, tendo essa consciência, né, de radicalidade, em qualquer lugar que nós estejamos, nós vamos pautar o racismo, né? Em qualquer assunto que nós tratarmos, nós podemos pautar o racismo, né? Isso faz com que nós sejamos preteridos em alguns lugares, né? Não quistos em vários lugares, né? Isso, claro, vai se dar, né, por corpos negros, né? E aí, enfim, falar sobre, né, a melaninocracia no Brasil é falar sobre, né, a questão do racismo, né, como o racismo vai trabalhar essas pautas, né, muito habilmente, né, para deslegitimar o movimento negro, a pauta negra, a reivindicação, as demandas trazidas pelo povo negro brasileiro e, por outro, reforçar o racismo, né, tomando esses corpos como exemplo, né, o exemplo perfeito, né, da democracia racial. Não temos problemas, né? Já temos aqui, né, um secretário, né, um presidente de uma fundação negros, enfim, e vou mostrar como o racismo não existe, como nós não somos racistas, né? E outro lado, a gente continua matando o preto a rodo. Enfim, é uma questão muito complexa para a gente dar conta aqui, né? Ainda mais no tempo que a gente tem. Bom, Luciano, dado o adiantado da hora, então já são 10 horas e 13 minutos. Gostaria muito de, mais uma vez, te agradecer pela tua presença hoje, pela tua disponibilidade de estar conosco. Eu sei que tu estás no doutorado, não sei como é que estão as atividades lá na UNB, pelo que eu estou acompanhando, acho que estão continuando algumas atividades, né, na pós-graduação, então eu sei que tu deve estar bastante ocupado com a pós-graduação, doutorado, enfim, as outras atividades, mas mesmo assim você disponibilizou um tempo para estar aqui conosco. Né, os nossos alunos aqui do Unisociesc já queriam te ouvir há um tempo. Espero que futuramente você esteja conosco fisicamente na Unisociesc para uma atividade presencial. Já fica de antemão o convite para o retorno. Espero que, né, já lá na nossa sede no continente. Depois, teve aqui uma série de elogios aqui à tua palestra, enfim, vários comentários elogiosos aqui no chat. Enfim, o pessoal gostou bastante. Eu também fiquei muito contente com a palestra, né? Eu já sabia, né, da qualidade que viria, né, porque eu já te conheço de outros espaços, né, de outras leituras. Mas, enfim, Luciano, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar conosco. Foi um prazer te ouvir. E aos que estão ainda presentes, aliás, eu reitero que amanhã continua amanhã-noite, às 19 horas continuamos com a nossa semana acadêmica. Para quem tem interesse nesse tema, na sexta-feira, a última palestra será com a professora Lívia Santana Vaz, que também vai falar um pouquinho sobre, que vai muito ao encontro aqui do tema que o Luciano trabalhou hoje. A professora Lívia vai falar conosco sobre sistema de justiça e racismo estrutural, na palestra de encerramento da nossa semana acadêmica, então fica desde já o convite para todos e todas. E essa palestra aqui, acredito que ainda essa semana será disponibilizada nas plataformas online, ali para quem quiser assistir novamente, que não pôde assistir, enfim, para pegar aí as referências e tudo mais. Então, agradeço a todas e todas pela atenção. Mais uma vez, agradeço ao nosso palestrante pela brilhante explanação, também pela fala instigante aqui para todos nós. Acho que foi uma fala que, apesar de dura, né, no seu conteúdo, enfim, no tema que ela traz, mas é uma fala que nos instiga, que nos dá também, assim como a fala do professor Alice, uma fala que também nos dá esperança para continuar seguindo em frente nesse mundo difícil que é o mundo do direito, né, esse espaço tão difícil que é para nós atuarmos. Né? Então, Luciano, te agradeço mais uma vez e fica de antemão o convite para tu retornares à Unisociesc.
Muito obrigado. Vou retornar com o maior prazer, né? Quero agradecer, né, ao professor Rodrigo, a todos e todas, né, que estão aqui ainda, né, nos acompanhando, né, acompanhando a discussão, que se sentiram de uma forma ou de outra, né, instigados pelo tema, que recebem, né, essas questões de uma forma ou de outra, né, de uma forma nem sempre positiva, como o Rodrigo falou, né, mas, enfim, nosso trabalho, né, enquanto pesquisador negro e pesquisadoras negras, enfim, de uma forma mais ampla, né, porque a gente nunca estamos sozinhos, a gente sempre é coletivo, né, então, é pautar essas questões, né? É trazer tudo que foi nos negado enquanto pesquisadores, aí eu falo de modo geral, né? Porque é a sociedade brasileira que perde quando nós não conhecemos de fato as nossas estruturas, os nossos sistemas, como as nossas dominações, as nossas violências estão colocadas, né? Então, conhecer isso tudo é um passo importante para a gente construir outro modelo de sociedade e um modelo de sociedade que nós, povo negro, nós temos, né, para além do que o professor Alisson colocou em relação ao comunismo, enfim, né, não vou trazer a Igreja Católica, né, porque não cabe, enfim, né, até porque né, sou crítico em relação a ela, porque, enfim, ela nos deve muita coisa, né, assim como o Brasil. Então, as ações afirmativas são muito pouco, né, a reparação que nós temos direito, ela é muito mais ampla, né? E nós temos projetos, sim, projeto de sociedade, né? Abdias Nascimento, por exemplo, quando fala em quilombismo, ele traz, né, Palmares como exemplo de democracia, uma democracia multirracial. É isso que a gente propõe, né? É isso que a gente projeta, né? Em que nossos jovens, né, nossas crianças, né, filhos, netos, enfim, sobrinhos, né, não vivem sob ameaça, né, não vivam sob ameaça, né, constante, uma ameaça cotidiana, né, de serem mortos, né, pelas balas aí nunca perdidas, né, que nos fazem alvos desde sempre, né, e por um bom tempo acho que a gente vai continuar sendo. Né. Para finalizar, né, trazer, né, claro, uma perspectiva que é familiar, né? Enfim, se em termos decoloniais a gente traz aí a perspectiva sul-sul, né, para mostrar outras epistemes, outras possibilidades, né? Eu vou trazer aqui a questão morro asfalto, morro que é criminalizado, né, para trazer, tá aqui atrás de mim, enfim, né, eu trago comigo sempre, né? Questão verde rosa, mangueirense de coração, né? E aí, como dizia a Mestre Cartola, falando, enfim, a criminologia da Vera Andrade também tem muito isso. Eu aprendi com ela. Né? A gente pode sim lutar bravamente, lutar até morrer, mas não ser totalmente, né, duros. Né? A gente pode sim trazer um sorriso, trazer uma docilidade nesse sentido entre nós, né? Amenizar o sofrimento vem muito nesse sentido. E aí, Mestre Cartola é fundamental para a gente pensar o verde e rosa. Quando foi questionado a ele por que verde e rosa, ele traz a melhor conjugação do samba é a esperança e o amor. Então, que nós levemos nossa vida aí em verde e rosa, né? Verde, esperança, rosa em amor, né? Para a gente continuar as nossas batalhas cotidianas aí para uma sociedade melhor. Agradeço enormemente, né, o convite, né, a estar com vocês virtualmente e espero, né, o quanto antes estar presencialmente. Obrigado, Luciano. Professor Crispim, quer falar alguma coisa, professor? Sim, não, só parabenizar o nosso palestrante, né, o Luciano, pela instigante reflexão de uma forma dura, mas adorável. É bom nós trazermos para os nossos alunos. Nosso curso é um curso novo, relativamente novo, nós estamos com um aluno ainda na 4ª fase, e é importante trazermos a eles essa reflexão para que conseguimos formar pessoas, na verdade, cidadãos que vão buscar uma sociedade melhor. Queria parabenizar também ao Sérgio e a Adriele pela excelente participação como alunos, tá? Essa participação de vocês instiga outros alunos a participarem, isso é muito importante. E uma boa noite a todos que ficaram até esse momento. Luciano, a nossa palestra tinha em torno de 150 participantes. Isso é um número muito considerável, né, nesse momento, para mostrar o quão é importante o tema que foi abordado aqui.
Meus parabéns e boa noite também. Então, boa noite a todas e todos. Boa noite, Luciano. Então, nos vemos amanhã aqui às 19 horas para a continuidade dos trabalhos. Uma boa noite a todos. Até mais. Boa noite, gente. Boa noite.